Olá, muito bem. Vamos continuar, hein, pessoal? Não vamos parar, não. Agora nós vamos para a nossa conclusão. A conclusão é um momento importante da nossa análise também. Por quê? Porque a conclusão é um momento de revisão. A gente está revendo o que a gente aprendeu. E é nesse momento de conclusão que a gente também vai criar algo importante para o momento da apresentação. Quem não vai apresentar já aprendeu tudo que podia aprender até a conclusão. Quem vai apresentar esse material para alguém, para um grupo, para uma célula, para a família, para uma igreja, precisa continuar um pouco mais, que é fazendo o resumo das lições, e a gente vai aprender isso agora. A gente já está aprendendo, são muitas aulas, todas elas a gente faz isso. Então vamos lá. Nós terminamos, de fazer aqui todas as nossas lições. Nesse caso, o primeiro personagem deu 9 lições para nós, que é Jesus. E agora nós vamos então para a conclusão. Professor, como é que eu faço a conclusão? É simples. Lembra-se que tudo a gente usa o que a gente já tem, certo? Então vamos voltar lá para o início, para a primeira lição que nós fizemos? Vamos, voltamos e aí nós vamos copiar. Copiamos a primeira. Vamos copiar todas elas. O Word tem um recurso que é área de trabalho. Ele vai, tudo que você copia e cola, ele vai juntando, certo? E depois você pode pegar tudo de uma vez, se você quiser, ou em partes, um por um. Nesse caso, eu vou copiar todas elas e vou querer todas elas de uma vez no mesmo lugar. Tá vendo que facilidade de usar o nosso computador? O Word nos permite isso. Então, eu estou aqui na conclusão e agora eu quero todas as minhas lições aqui, nesse lugar. Então, eu venho aqui no Word, tem um recurso que chama colar tudo. Eu vou colar, todas elas vieram para cá, na sequência, uma depois da outra. Eu só vou mudar isso aqui, esse estilo. Vou deixar o estilo normal mesmo. As noras, que tem nada a ver, né? Eu só deixei aqui porque eu preciso copiar esse estilo aqui. Eu gosto de usar essa marcação. Então, para copiar a marcação é Ctrl Shift C. Você copia qualquer formato que você tiver dentro do Word. Então tá bom. Estamos na conclusão. Eu gosto de apagar. Eu e você aprendemos que na conclusão, tá, pessoal? Só na conclusão. Eu apago tudo. Eu e você aprendemos que. Porque a conclusão, eu já estou chegando naquela fase em que eu tenho que resumir as lições para apresentar. No meu caso, eu apresento o que eu estudo, para a igreja. Mas no seu caso, você não vai apresentar para a igreja, então você já terminou. Você já terminou. Porque aqui está o que eu aprendi, por exemplo. Eu aprendi isso. O que você aprendeu? Eu aprendi que Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus aprovou diante de todos nós. Que Deus aprova diante de mim, com milagres, prodígios e sinais. Eu sou testemunha. Você vai olhar para a sua própria vida, você não percebe a grandiosidade das manifestações de Cristo entre nós hoje. Então, está aqui todas as lições, certo? E agora eu vou usar aquele estilo que eu copiei lá. O que o texto está ressaltando aqui? A principal coisa que o texto ressalta: Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus aprova diante de nós com milagres, prodígios e sinais. Aí eu vou dar um Ctrl Shift V. Aí, pronto. Aquele estilo está me destacando o que eu preciso aqui. Segundo, Jesus não foi morto pelos judeus através dos iníquos, somente porque desejaram. Destaquei isso. Então, a primeira coisa, Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus escolheu e provou isso com muitos milagres. Primeira coisa, Jesus
foi morto pelos judeus, através dos romanos. Mas não foi só porque desejaram. Duas coisas importantes sobre Jesus. Jesus ressuscitou mediante a vontade de Deus. Primeira coisa, ele se libertou das garras da morte. Ela não teve poder para detê-lo. Então, beleza. Aqui tem duas coisas dizendo sobre Jesus. Ele ressuscitou mediante a vontade de Deus e ele se libertou, desculpem, das garras da morte. Então, apesar de Deus ter dado, era o desejo de Deus a ressurreição, o próprio Jesus se libertou das garras da morte, certo? É uma questão, um negócio muito inexplicável, né? Jesus teve sempre o Senhor ao seu lado. Por isso, ele não foi abalado. Isso aqui é algo muito importante. Por isso também, ele se alegrava e cantava. Outra coisa. Só que aqui, pessoal, aqui lembra que eu fiz aquela exposição para nós? Então, eu acho que o ideal é a gente pegar aqui, ó. Pronto. Esse aqui eu posso deixar normal. Pronto. Nós sabemos que temos em Jesus Deus sempre ao nosso lado. Por isso não devemos nos abalar. Isso aqui já é a aplicação disso aqui. Vamos deixar assim, sem problema. Aqui também, então, já que eu fiz a aplicação, eu vou pegar a aplicação. Aqui não precisei fazer, então eu vou seguir aqui, ó. Jesus é o nosso Cristo, Messias que Deus, Messias que nos salva para tal. É aqui. Na verdade, mesmo aqui, ó, eu quero sim pegar. Jesus teve sempre o Senhor ao seu lado, por isso não foi abalado. Pronto. Jesus conhece os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Jesus foi ressuscitado por Deus, do que nós somos testemunhas. Ele foi para o céu, sentou-se à destra de Deus. Aqui já é outra informação. E executa a história, na história. Ele executa na história a promessa que recebeu do Pai de derramar sobre os seus o Espírito Santo. Aqui tem várias informações importantes sobre Jesus. Aqui, Jesus é o ser a quem Deus chama Senhor e coloca à sua direita, enquanto humilha os inimigos da cruz, colocando-os debaixo dos seus pés. Jesus é aquele que os judeus crucificaram, mas esse mesmo foi feito por Deus, Senhor e Cristo. Jesus é aquele que os judeus crucificaram, mas foi feito por Deus, Senhor e Cristo. Então, eu nem preciso voltar já para saber o tema aqui, ó. O tema tem a ver com Jesus, né? Ora, poderia ser lições a respeito do nosso Jesus. Poderia. Eu já vou até colocar. Mas a gente pode pensar em outros. Lições a respeito do nosso Jesus. Vou voltar lá. Quando eu estou criando o título, o que você precisa fazer? Você precisa olhar o que está sendo dito. Jesus, o Nazareno, homem, é aquele que Deus aprova diante de todos nós com milagres. Então, é a primeira lição a respeito de Jesus. Ou conhecimentos importantes a respeito do nosso Jesus.
Jesus não foi morto pelos judeus através de Nico somente porque desejaram. A crucificação é um projeto de Deus. Jesus ressuscitou mediante a vontade de Deus. Ele se libertou da morte. Jesus teve sempre o Senhor ao seu lado. Por isso ele não se abala. Por isso ele se alegrava e cantava. Por isso ele tinha sempre a esperança do descanso. Ele sabia. Na verdade, eu vou deixar só ter abalado. O resto eu uso na exposição, tá bom? Inclusive isso aqui eu vou usar na exposição. Tá? E eu posso apagar isso aqui lá da lição, tá, pessoal? Vou usar isso aqui só na exposição. Jesus conhece os caminhos, pois Deus o fez conhecer. Ele vive em completa alegria, pois vive na presença do Pai. Em Jesus, podemos conhecer a verdade, pois Deus nos abre o coração. Desculpem, acho que acordando cedo demais todos os dias pode causar isso. Nós, nele, poderemos viver em completa alegria na presença do Pai. Então, isso aqui eu vou apagar tudo lá de cima. Eu vou usar isso aqui na exposição. Jesus é o nosso Cristo, o Messias de Deus que nos salva. Como é que ele salva? Ele ressuscitou para isso. Beleza, Jesus foi ressuscitado por Deus, do que somos testemunhas. Ele foi para o céu e governa o mundo, inclusive implantando, derramando a promessa do Espírito até hoje sobre os filhos de Deus. Como no Pentecostes. Glória a Deus. Jesus é o ser a quem Deus chama Senhor e o coloca à sua direita e humilha os seus inimigos. Jesus é aquele que os judeus crucificaram, mas Deus o fez Senhor absoluto do universo e o nosso Cristo. Glória a Deus. Então, lições, conhecimentos é melhor, eu acho que vou colocar assim, ó. Conhecimentos importantes e maravilhosos a respeito do nosso Jesus. Pronto, tá aí, ó. É isso. O título, ele emana do que a gente tem aqui, tá bom? É só isso. Maravilha? Pessoal, eu já vou aproveitar aqui, então já vamos fazer uma correçãozinha. Lá nas lições, né? Quem não assiste a conclusão vai perder alguma coisa, certo? Então, lá nas lições, em alguns casos, a gente acrescentou o aprendizado para a nossa vida. Eu vou apagar e já deixo a lição menor, tá vendo? Ó, isso aqui vou apagar, porque isso aqui eu vou usar isso quando eu estiver ensinando. Pronto. Diminuir já o tamanho das lições e vou usar isso aqui quando eu estiver ensinando, quando eu estiver produzindo um sermão sobre isso aqui. Tá bom? Terminamos. Agora vamos para o resumo das lições. Quem daqui para frente é só para quem vai apresentar isso para um grupo familiar, para uma célula, para que é a mesma coisa praticamente. A visão administrativa talvez um pouco diferente, mas o objetivo é quase sempre o mesmo. Para uma igreja ou mesmo para a sua família, tá? Quem vai ficar só para conhecimento pessoal, para meditação, até aqui está ótimo. Tá? Quem vai seguir um pouco mais, vai vir aqui agora, ó. Resumo das lições. E mais uma vez, é moleza. Como é que eu faço o resumo das lições? Olha só. Eu venho aqui e copio as lições, a conclusão já resumida. E vou colar aqui, ó. Pronto. Eu colei as lições aqui embaixo do resumo das lições. Certo? Eu vou pegar isso aqui, Ctrl Shift C e copiar esse formato. Isso aqui não tem nada a ver, eu só deixo aqui exatamente para mim copiar o formato. Então, resumo das lições, como é que é?
Conhecimentos importantes e maravilhosos a respeito do nosso Jesus. Primeiro, eu vou ter que mudar aqui, né? Primeiro, porque eu usei a palavra conhecimento, né? Se eu colocasse assim, ó, verdades importantes e maravilhosas a respeito do nosso Jesus. Aí poderia deixar a primeira. Talvez até uma boa. Deve mudar, né? Verdades importantes e maravilhosas a respeito do nosso Jesus. Aí agora sim eu posso deixar ajeitado. Primeira. Posso trocar isso aqui, ó. Ele é o Nazareno homem. Que Deus aprova diante dos homens ou diante de nós. Mas a ideia lá é diante do mundo, né? Diante de todos. Diante de todos. Com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realiza. Tudo isso aqui, ó, eu posso tirar, porque eu estou fazendo um resumo das lições, certo? Jesus, o Nazareno, o homem, que Deus aprova diante de todos. Isso aqui também eu posso. Todo o resto eu vou usar na minha exposição. Tá? Aqui é um resumo das lições. Agora o resto eu vou seguir igual. Vou botar o ele aqui, vou apagar isso. Verdades importantes e maravilhosas a respeito do nosso Jesus. Primeira verdade, ele é o Nazareno homem que Deus aprovou. Posso até mudar para o passado. Aprovou diante de todos. Ele não foi morto pelos judeus. Isso aqui eu posso tirar. Isso aqui eu uso na explicação. Ele não foi morto pelos judeus somente porque desejaram. A crucificação. Posso até tirar. Isso aqui eu vou usar na minha exposição, né? Aí, ele não foi morto pelos judeus somente porque desejaram. Esse somente porque desejaram, eu vou tirar essa formatação, deixar assim. E aqui eu uso aquela formatação. Você pode até, em último caso, deixar só isso aqui, ó. Ele não foi morto pelos judeus. Mas aí fica sem sentido, né? Vamos puxar isso para cá, puxar para cá. Beleza. Ele ressuscitou mediante a vontade de Deus. Mas se libertou das garras da morte. Poderia ter colocado, mas sozinho se libertou das garras da morte. Mas eu vou deixar assim mesmo. Eu não gosto de acrescentar quase nada, porque tudo que a gente acrescenta é perigoso. Quanto mais próximo do que tiver, melhor. Ele teve sempre o Senhor ao seu lado, por isso não foi abalado. O resto eu vou usar tudo na minha exposição. É isso aqui que é a graça do negócio. Ó. Você vai criando, você vai desenvolvendo o seu estudo com o que você produziu.
O seu sermão é tudo fruto da sua produção. Você não precisa ficar lendo, fulano disse isso, fulano disse aquilo, fulano falou isso. E aí no final de um sermão o cara citou 10 livros e ocupou quase todo o sermão dele citando o livro que os outros disseram. E o que você tem a dizer para a sua igreja? Veja bem, todo sermão é apresentado num contexto para um grupo de pessoas do seu convívio. É o que você tem a dizer para elas. O escritor do livro deve ter dito aquilo que ele escreveu no livro lá para a igreja dele, certo? Mas era o contexto dele, a igreja dele. As pessoas querem saber o que você pensa de Jesus. Elas querem saber o que você sente com Jesus. Elas querem saber o que Jesus falou com você através das Escrituras, para que você possa falar para elas. Elas não querem saber o que o fulano, beltrano e tetraclano disse, não. Certo? Esse tipo de mensagem não fala ao coração. Muito raramente. Muito difícil. Pode falar, porque Deus é soberano. Deus pode fazer o que ele quiser. Então vamos lá. Ele conhece os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Ele vive completa alegria por viver na presença do Pai. Aqui tem mais informações, né? Aqui tem várias informações. Deixa eu tirar isso, desativar as partes. Aqui tem várias informações sobre ele, ó. Ele conhece os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Ele vive completa alegria, pois vive na presença do Pai. É outra informação. Eu acho até que aqui a gente deveria dividir. Dividir em duas, né? Ele vive completa alegria, porque vive na presença do Pai. Isso, eu já sei. Nós podemos viver em completa alegria, porque isso aqui eu já sei que eu posso apagar. Eu vou usar lá na apresentação. Jesus, podemos conhecer a verdade. Isso aqui também. Certo? Deixa eu voltar lá na 5, pessoal, para ver se eu apaguei isso. Ele vive na presença do Pai. Em Jesus podemos conhecer a verdade. Pronto, ó, não tinha apagado. Não, isso aqui é na conclusão. Na conclusão eu não vou apagar mesmo. Vamos ver aqui na 5, né? Ele vive... apaguei, tá certo. Então vamos lá. Vamos dividir a 5 em duas partes. Eu acho, pessoal, que vai ficar melhor, tá? Aí seria aqui, ó, A e aqui B. Parte A do verso. Posso apagar isso aqui. Na primeira e na segunda eu apago isso aqui. Então, aí agora aqui virou a 6, né? Aqui a 7, aqui a 8, e aqui a 9, e aqui a 10. Pronto, a gente aumenta uma lição. Essas lições a gente pode trabalhar rápido, né? Em vez de ficar citando coisas, eu trabalho as lições de maneira mais rápida. Ele conhece os caminhos da vida, pois Deus o fez conhecer. Vamos lá? A aplicação é: eu e você podemos conhecer a verdade em Jesus. Ele nos faz conhecer. Aí, a sexta, né? Ele vive em completa alegria, pois vive na presença do Pai. 28b. A sétima. Jesus é o nosso Cristo, o Messias de Deus que nos salva. Para tal, ele ressuscitou. Essa aqui, pessoal, eu posso pagar tudo. Ou posso deixar até aqui. Mas a ideia é essa. Daqui para cá, eu posso usar na exposição mesmo. É resumo de lição isso aqui. A 8. Ele foi ressuscitado por Deus, porque nós somos testemunha. Ele foi para o céu, sentou-se no trono. Aqui tem várias informações também, ó. Ele foi ressuscitado por Deus e nós somos testemunhas disso. Ele está no céu. Como é que a gente é testemunha disso? Porque ele está no céu executando a história. Pessoal, aí eu deixando vocês sem ver aqui, né? Ó, tá aqui. O
que a gente fez, né? Que é a 5 e a 6. A gente dividiu essas duas. A 7ª, ele é o nosso Cristo, né? E aqui que a gente tem várias informações. Ele foi, não, na verdade, é uma informação só. Ele foi ressuscitado por Deus e nós somos testemunhas. Por que nós somos testemunhas disso? Porque Jesus está à destra de Deus executando a história, derramando o Espírito Santo até hoje. Começou em Pentecostes, mas até hoje pessoas têm sido tomadas pelo Espírito Santo de Deus, têm sido batizadas pelo Espírito Santo de Deus e salvas por Cristo Jesus. Isso é prova cabal de que ele está no céu, ressurreto, executando a história. Então eu posso apagar tudo isso e deixar a 8 só isso. Ele foi ressuscitado por Deus. Do que nós somos testemunhas, eu vou tirar a formatação. Beleza. Vou puxar para cá, né? Vou apagar isso. Vou apagar isso. Vou puxar para cá. Ele é o ser a quem Deus chama Senhor e o coloca à sua direita, humilha os inimigos, colocando debaixo dos seus pés. Ele é o ser a quem Deus chama Senhor. Isso aqui eu posso apagar. A quem Deus chama Senhor. Só isso aqui já é o suficiente. O resto eu poderia trabalhar até no meu discurso. Mas vou deixar. Ele é aquele que os judeus crucificaram. Mas esse mesmo foi feito por Deus, Senhor e Cristo, que os judeus crucificaram. Mas foi feito por Deus, Senhor e Cristo. Pronto, olha só como o resumo das lições faz tudo ficar bem menor, tá vendo? Isso aqui é o que eu vou dizer para a igreja, né? Esse resumo é o que eu vou apresentar. Isso aqui, pessoal, é para quem vai apresentar, né? Quem não vai, já pode ter parado aqui nas conclusões mesmo. Quem vai apresentar, não dá para apresentar lições tão grandes assim para a igreja. Tudo isso a gente fez para uma coisa, para chegar nisso aqui e usar o que a gente tem, tudo isso aqui que a gente tem, ó, a gente vai usar para transmitir. Então, se eu tiver isso escrito, eu posso até ler esses ensinos, por exemplo. Aliás, eu tenho aula aqui que mostra como montar o sermão, e lá eu explico essa questão. Eu vou deixar aqui nos cards abaixo, tá? Essa aula onde eu falo, ó, aqui você vai usar os recursos que você extraiu ali em cima, tá certo? Então nós terminamos o primeiro personagem, agora iremos para o segundo, mas isso fica para nosso próximo encontro, nossa próxima aula, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo e até mais.